Certo, então vamos lá. Tem essa lista de geometria básica, né? Cai muito essa questão de ponto, reta, plano, tudinho. Então, vamos ver aqui cada questão e o que dá para fazer. Tem umas questões muito de explicação, de teoria, né? E outras com cálculo. Então, vamos trabalhando cada tipo aqui e o que a gente consegue fazer. Tá, essa primeira questão, vamos vendo cada questão a respeito. Tá? Essa primeira questão, ele fala, né, sobre a posição relativa das retas, uma das classificações retas paralelas. Então, a gente tem aqui, né, que ela é uma reta paralela, tudinho. Bom, duas retas pertencentes ao mesmo plano são classificadas paralelas, ou seja, quando elas são paralelas, o exemplo disso é como se eu pegasse essas duas retas aqui, ó. Elas são paralelas, elas não se interceptam, tá bom? Elas não se encontram em nenhum momento. Porque a gente tem que lembrar que o conceito de reta é infinito, né? Então, mesmo, ó, a gente pode falar assim, pô, essas duas aqui não se encontram, então elas são paralelas? Não, porque se a gente prolongar elas, uma hora elas se encontram. Tá bom? Então, em nenhum momento elas se encontrariam. E a que fala sobre retas paralelas aqui, ó, como é destacado aqui, ó, retas paralelas, vai ser quando eles não têm nenhum ponto em comum em nenhuma vez, tá bom? Quando tem ó, infinitos pontos em comuns, vou até colocando aqui do lado para ficar mais claro, né? A gente chama de coincidentes, tá bom? Quando ela só tem um ponto em comum, eu vou colocar aqui em cima para caber, tá bom? É concorrentes, tá bom? Então, essa é a ideia, tá bom? Dois pontos em comuns, uma reta não vai ter dois pontos em comuns, então não é uma reta, tá bom? Não seria uma reta aqui. E aí um ponto em comum é o que a gente vai marcar aqui de solução, que é a paralela. Paralela. E aí a gente tem essa como a resposta correta, letra D, tá bom? Então, a número 2, essa aqui é a letra D. Número 1, né? A número 1, letra D. Paralela. Não tem ponto em comum. A 2, a gente tem aqui essas opções, né? E a gente vai seguindo as ideias, ó. A gente viu até na questão anterior, né? Por exemplo, aqui, ó, concorrente. Concorrente é quando tem um ponto em comum. Até coloquei aqui, ó. Então, qual é que tem um ponto em comum? É essa aqui. Concorrente. Então, aqui já vai ser... Vou ter uma setinha aqui, ó. Número 1. Tá bom? O que mais? Aqui, ó. Coincidentes. Está aqui em cima, ó. Tem infinitos pontos em comum, porque fica uma em cima da outra, né? Uma linha em cima da outra linha. Tá bom? E aí, aqui tem infinitos pontos, é a primeira aqui. Então, deixa eu assinar aqui. 2, né? 2, bom? E aqui não tem ponto em comum, a gente acabou de ver, paralela. Bom, até botar um S aqui, né, no plural. Paralelas, tá bom? Então, essa aqui é a número 3. Pronto, então aqui tem essa alternativa 2, 1, 3. Essa aqui, tá bom? Alternativa correta, letra C. Vamos lá, número 3 aqui. Aí essa 3 tem cálculo, né? A gente tem aí a... E isso é muito importante que a gente saiba aqui algumas coisas que eu vou colocar, tá? A gente tem aqui esses dois ângulos. Esse ângulo aqui, né? Esse ângulo e esse ângulo aqui. Bom? Ele quer saber qual é o valor do ângulo agudo. Então, tem muita teoria aqui. Vamos entender cada uma delas, tá bom? Que aí vai servir para as outras questões. Nós só temos duas possibilidades nesse tipo de desenho, tá bom? O que é esse desenho? São duas retas que são paralelas, porque elas não se encontram, e tem uma reta transversal que cruza as duas. Cruzou as duas, beleza. Não tem como ter medo disso aqui, porque isso aqui são coisas que tem que ficar bem claro, tá bom? O que tem que ficar claro? Quando eu pego só essa região de cima que eu estou apontando aqui,
O que vocês têm que saber? Só tem duas possibilidades, tá bom? O que acontece? Os ângulos que estão opostos do outro lado, por exemplo, eu tenho esse x menos 30, aí eu tenho esse de baixo aqui, ó. Bom, esse de baixo aqui, então eu tenho esses dois. Gente, os ângulos opostos, eles são sempre iguais, sempre opostos. Ou seja, o oposto aqui embaixo, ó, que é esse de baixo aqui, ó, também é igual ao de cima. Então, aqui é 2x. É igual. Então, aqui é x menos 30. Tá bom? Tem que ser igual. São iguais. Tá bom? Esse é o primeiro conceito. Tranquilo. O oposto é sempre igual. E o segundo, tá? A segunda definição é os ângulos ao lado, que estão ao lado, a soma desses ângulos sempre tem que dar 180 graus. Por quê? Porque isso é uma linha reta. E os ângulos que compõem uma linha reta, no total, são 180 graus. Como assim, então? Se eu somar esse x30 aqui, né? E com esse que está aqui do outro lado, ó, se eu somar esses dois ângulos, tem que dar 180 e são as duas únicas possibilidades. Ou os ângulos opostos são iguais, né? E que mais? Os ângulos ao lado, a soma é sempre 180. Essa é a que tem que ficar claro, tá bom? Vocês estão vendo que aqui, ó, tem esses ângulos de cima, né? E aqui tem os ângulos de baixo. Gente, um ponto-chave aqui também para vocês dominarem é que os ângulos que estão na mesma posição embaixo e se encontrar lá em cima na mesma posição, eles são iguais. Vocês pegando isso aí já fechou de vez. Sabe como? Assim, ó. Vocês estão vendo esse 2x aqui, ó? Onde fica esse 2x? Olha, essa região aqui, ó. Tá vendo esse 2x aqui? Onde ele fica aqui em cima? Ele está em qual posição? Você está vendo que ele está na parte superior, na parte de cima, e do lado esquerdo. Quem é que está na parte de cima e do lado esquerdo? É bem aqui, ó, no mesmo lugar. Então, os ângulos que estão no mesmo ponto, na mesma região, são iguais. Logo, aqui, ó, vale 2x. Por quê, professor? Porque está na mesma posição. Logo, esse aqui, ó, quem é que está na mesma posição dele? Aqui embaixo, ó. Então, eu vou colocar aqui. Também vale 2x. Olha como faz sentido. Os opostos aqui, ó, não são iguais? Não são iguais? Então, e aí, ó, jogou. Então, aqui, ó, vão ser o que falta, que são esses dois aqui, ó. Então, eu vou botar aqui. X menos 30, e embaixo também. X menos 30, tá bom? Pronto, é isso. O que isso vai ajudar a gente para encontrar as soluções? Seguinte, lembra que eu falei, os opostos são iguais, mas os do lado, a soma vai dar sempre 180. Então, é isso que a gente vai colocar. Vou botar ela bem aqui, essa conta. Tá bom? Vamos ver se vai caber. 2x, que é do primeiro aqui. E se eu somar com o do lado, que é x menos 30, isso tudo tem que ser igual a 180. Tá dando para entender? Eu somando esses dois, esses que estão ao lado do outro, e vale a mesma coisa aqui embaixo, eu só mudo a ordem, mas é uma soma, né? Somando tem que dar 180. Pronto. E aí vai organizando. Vai ficando o quê? Vai ficar 2x mais x igual a x, né? 180, que já está lá, e eu passo esse menos 30 para o outro lado. Vai ficar como? Vai ficar mais 30, né? Então, vou botar aqui, ó, mais 30, tá bom? Fica aí. Aí fica 3x igual a essa soma dá 210. Então, x vai ser igual a 210 dividido por
3, tá bom? Se a gente pegasse o 21 e dividisse por 3, ou seja, 3 vezes quanto dá 21? 3 vezes 7, né? Como tem o zero aqui para 210, então x vai ser igual a 70. O x vai ser igual a 70, tá bom? Só que é isso que ele está pedindo, aí a gente já... Opa, a resposta é 70, já marco aqui. Não. Por favor, sempre se atentem ao que a questão está pedindo. Podemos afirmar que o valor do ângulo agudo, tá? O que é ângulo agudo, né? Existem 3 ângulos, tipos de ângulos, tá bom? É o ângulo agudo, é o ângulo reto e é o ângulo obtuso. Ângulo agudo, ângulo reto e o ângulo obtuso. São esses 3 tipos de ângulo. O foco, vamos focar primeiro no ângulo reto. O ângulo reto é o que tem 90 graus. Ângulo reto é aquele, pessoal, que quando a gente tem esse cruzamento, ele faz 90 graus e tem esse quadradinho com ponto. Tipo assim, ó, quadradinho com o ponto. Toda vez que vocês verem isso, isso é 90 graus. Quadradinho com ponto. Então, o ângulo agudo é o ângulo menor que o ângulo reto. Ou seja, o ângulo agudo seria um ângulo assim, por exemplo. Essa medida é claramente menor que essa medida aqui. Então, é um ângulo agudo. É um ângulo menor que 90 graus. É isso. Ângulo agudo é um ângulo menor que 90 graus. E o ângulo obtuso é um ângulo que é maior que 90 graus. É tipo assim. Pronto. Isso aqui, com certeza, é maior do que esse aqui, ó. Maior. Então, vai ser lá pelos 110, 120, 130 graus. Maior que 90 graus. Todo ângulo maior que 90 graus, né? Nesse conceito, a gente vai chamar de ângulo obtuso. Ele quer o ângulo agudo. Então, desses dois, o ângulo agudo é o que é menor que 90, menor que esse formato aqui. Ou seja, desses dois, ó, esse aqui dá para ver que é muito maior que 90 e esse aqui é menor que 90. A gente vai focar porque só tem esses dois ângulos. Pode parecer que tem um monte, mas tudo se resume a 2 ângulos, o 2x e o x menos 30. Desses dois, o desenho que tem o menor ângulo, que é o ângulo agudo, é o x menos 30. Se fosse o ângulo obtuso, aí seria aqui do 2x. Bom, então o foco vai ser aqui. Professor, mas o que eu faço? Está vendo o x? A gente achou o valor de x. O x vale 70. Então, é só substituir aqui. Então, vamos substituir. Deixa eu botar uma setinha aqui, ó. Se x vale 70, então vai ficar 70 menos 30. Que dá quanto? Que dá 40 graus. Essa é a medida do ângulo agudo, tá bom? E a gente tem essa opção de 40 aqui, ó, tá bom? Que ficaria, então, a letra D. Professor, então, quanto seria o outro ângulo? Tem 2 formas de fazer. Se a gente colocar esse 70 aqui, ó, e aí ficaria 2 vezes 70. 2 vezes 70 dá 140. E faz sentido, porque se eu pegar o 140 aqui e somar com o 40 que deu aqui, 140 mais 40 fica 180, que é a soma de uma linha reta. Bom, ou outra forma também. Se aqui deu 40 e a soma tem que dar 180, está faltando quanto para 180? Se eu tenho 140, tá bom? Eu pego, então, 180 e tiro o que eu já tenho. Quanto eu tenho? Eu tenho 40, né? Logo, vai sobrar 140. Bom, mas aqui a gente quer é o ângulo agudo. O ângulo agudo, letra D, tá bom? Então, 40 graus, tá? Letra D. Letra D como solução. Beleza? Então, já foram 3 questões aqui para iniciar.